Olha aí, pessoal, a saída do senhor Paulo Pimenta do comando da SECOM, da Secretaria de Comunicação do governo Lula, para ir assumir aquele Ministério da Reconstrução do Rio Grande do Sul e tudo mais. Ele deu no pé, saiu do estado, voltou para Brasília, você viu isso? Impressionante, né? Mas, então, a saída dele da SECOM criou uma outra crise. É claro que a instituição dele como superministro, ministro biônico no Rio Grande do Sul, praticamente como um candidato antecipado ao governo do estado, já era por si só um problema, um desgaste para o governo, mas a verdade é que agora, com a cadeira de comando da SECOM ficando vaga, o pessoal começou a se engalfinhar nos bastidores para tentar ocupar esse espaço para assumir o controle definitivo da SECOM, coisa que o próprio Paulo Pimenta não tinha por completo, porque havia algumas forças ali dentro dessa área da comunicação do governo, brigando entre si. E, meu amigo, pode não parecer, mas isso aqui movimenta uma grana violenta. Vamos conversar sobre esse assunto aqui, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, há uma birra grande do governo já em relação ao trabalho da SECOM, da comunicação de forma geral, não só da presidência da República, mas dos ministérios. O que o Lula entende, depreende, é que as boas notícias não estão chegando nas pessoas, porque os resultados maravilhosos estão aí para todo mundo ver e as pessoas não percebem o que está acontecendo, né? Porque pesquisas mostram aqui, de forma geral, isso aqui é a pesquisa da Genial Quaest, feita entre os dias 2 e 6 de maio, né? Rolou esses dias para trás e tudo mais, mostrando a percepção da galera em relação ao governo Lula. E olha só, né? Se em agosto do ano passado, mais da metade das pessoas já dizia que o Lula não consegue ou não conseguiu até aquele momento realizar as promessas de campanha, esse número saltou para 63% agora, praticamente 2/3 da população brasileira. E o número dos que afirmam que o Lula conseguiu fazer o que prometeu caiu, né? Olha que coisa impressionante, caiu 7 pontos percentuais nesse período aí, né? Sobre a visibilidade de notícias a respeito do governo, se em agosto do ano passado as pessoas diziam que a frequência de notícias era maior em relação às positivas, né? 38% das pessoas afirmavam isso, hoje apenas 30% afirmam ouvir notícias positivas do governo, enquanto que as notícias negativas são mais ouvidas por 41% da população. Olha o quanto que isso aqui se reverteu de lá para cá, né? E aí 1/4 das pessoas aqui entrevistadas não ouvem notícias a respeito do governo. As pessoas não são tão antenadas assim, essa é a verdade. Mas aqui, de forma geral, a gente pode perceber que há um problema realmente do ponto de vista do entendimento aí por parte do governo e por parte do público, porque o governo afirma que tem boas notícias econômicas para apresentar, o PIB cresceu, a inflação está sob controle, estamos ajudando o Rio Grande do Sul, etc. E isso não se reflete nos números. A popularidade do Lula tem caído consideravelmente mês após mês, a aprovação do governo está despencando também, e olha só, as pessoas só estão ouvindo notícias negativas de forma geral aí, né? E, obviamente, grande parte da população não está ligada nesses programas estatais, aquela bobagem toda. Por exemplo, metade das pessoas, mais da metade, não sabe o que é o novo PAC, que não é nada diferente do PAC anterior, mas o povão não se antena nessas coisas aí, né? 1/3 da população não sabem da existência do programa Pé de Meia, que é voltado lá para os estudantes do ensino médio, né? E 21% nunca ouviram falar do Desenrola, ou seja, nem lidaram com o programa, nunca nem ouviram falar, né? Então, de forma geral, né, o Lula, inclusive, coloca a culpa, ou já colocou a culpa no próprio Paulo Pimenta por conta dessa situação de que, na verdade, o governo não estava sendo bem apresentado nas redes sociais aí, de forma geral, né? Então não se sabe exatamente se estamos falando aí do Paulo Pimenta assumindo lá o ministério no Rio Grande do Sul porque ele é bom, um cara interessante para essa função e tudo mais, se é conveniência política apenas, ou se é um caso de promoviatur ut amoviatur, né? Ou seja, tira o cara de um cargo ali
passa para um cargo supostamente melhor, mas só para tirar o cara daquele cargo original mesmo, porque eles não querem ele mais ali. E aí começa o problema, então, agora, né? Por um lado, tirá-lo do comando da SECOM pode ser uma coisa interessante para melhorar o resultado, só que surge um problema colateral, talvez não previsto antes, que é o cabo de guerra, conforme o pessoal da Veja traz aqui, pelo controle desse setor, que não apenas é diretamente ligado ao Lula e, portanto, mais estratégico, como gira uma grana violenta, meu amigo. Uma coisa impressionante, né? Então, temos algumas forças brigando entre si nessa história, né? Então, o José Crispiano, né, que é o cara que controla ali o perfil do Lula no Twitter, né? Ele é secretário de imprensa, então ele tá junto do Lula desde o final do segundo mandato e tudo mais. É um cara importante aí de forma geral. Agora, o Instagram tá a cargo do Ricardo Stuckert, né? Que é esse camarada aqui. A gente viu ele fazendo aquela encenação com o Lula, pro Lula beijar uma mulher lá, uma senhora e tudo mais, né? Então, ele é, de fato, aqui o cara que acompanha o Lula em todas as agendas dele há mais de 20 anos, então é um cara realmente próximo do Lula, de fato, né? Só que a Janja tem criticado bastante o Ricardo Stuckert, isso, né? Porque, segundo a Janja, esse cara retrata o Lula de uma maneira muito formal, né? Enquanto estadista, e não de uma maneira mais despojada. E aí entra, é claro, em cena a Janja com toda a sua influência dentro do governo e junto ao Lula, é claro, né? Porque o interesse da Janja é transferir o controle de todas as contas nas redes sociais pessoais do Lula para a secretária de Estratégia e Redes hoje, né? Que é a Bruna Rosa, que é cientista social, atuou na época da campanha da Dilma de 2010 e na última campanha do Lula também, né? Então, ela hoje é responsável pelos perfis institucionais da Presidência da República, faz parte também da SECOM e tudo mais. E aí, o que acontece, né? Ela tem, de fato, a Janja pesado mais nessa situação de uma possível substituição do Paulo Pimenta na SECOM, coisa que não aconteceu ainda. Tem um interino no lugar, mas na verdade não tem ninguém definido nesse momento aqui, né? E aí, o que acontece? Ela tirou aí, a Janja, né, tirou algumas fotos ao lado do Edinho Silva, que é prefeito de Araraquara, um petista aí de longa data, né? E ele foi secretário de comunicação na época da Dilma Rousseff, né? E aí, o que se acredita? Que ele tem um perfil mais interessante, um perfil mais pacífico, mais ameno, mais conciliador, né? Seria melhor do que o estilo do Paulo Pimenta, que é mais combativo, um cara mesmo de bater de frente aí de forma geral, né? Só que, por outro lado, ao que tudo indica, o Edinho Silva vai assumir a presidência do PT. De fato, a Gleisi Hoffmann vai sair no ano que vem e é bem provável, então, né, que o Edinho Silva continue até o final do ano no seu mandato, porque ele quer fazer a sua sucessora lá, que é a atual secretária de saúde dele aí, de fato, né? E o nome do Sidônio também é mencionado aqui, que é o camarada lá responsável por ser o chefe, o cabeça do marketing do Lula na época lá das eleições e tudo mais, e continuou como um consultor informal aí, inclusive foi ele que deu a ideia para a campanha Fé no Brasil, né? Que não foi uma coisa muito interessante de fato aqui, né? Então, o SECOM falou que não quer assumir essa bucha aí, nem nada disso. Atualmente, quem mexe com o comando da SECOM de forma interina é o Laércio Portela, né, que é secretário adjunto lá da secretaria, assumiu esse cargo por enquanto aí e tudo mais. E, na verdade, né, as críticas ao modelo de gestão do Paulo Pimenta são grandes, portanto, há uma possibilidade real de que alguém com um perfil oposto ao dele assuma esse cargo e assuma essa pasta, meu amigo, que gira aí apenas neste ano de 2024, 1,3 bilhão de reais em propaganda oficial. Tem aquela licitaçãozinha muito interessante que está rolando agora de quase 200 milhões de reais, né? Ao contrário. Então, uma coisa muito relevante, com certeza, tem muita gente querendo
meter a mão nisso aí, além de, é claro, dar uma visibilidade grande para o governo de forma geral. Mas quem vai ser ou quem vai deixar de ser não importa. O que importa realmente é que esse cenário de discussão entre entes políticos a respeito dessa vaga e também a discussão a respeito da estratégia a ser tomada pela SECOM para que o governo Lula volte a ter uma repercussão em nível nacional e tudo mais, isso demonstra o desconhecimento do pessoal da esquerda, ou pelo menos a incapacidade de perceber a nova realidade, a respeito do funcionamento da internet. Não há órgão centralizado que consiga impor uma verdade à sociedade brasileira. Isso é impossível, isso ficou no passado. O Lula está acostumado com o período de 2002 a 2010, quando ele governou o Brasil a primeira vez, e a informação não era tão disseminada, a internet estava engatinhando aqui no Brasil durante os 2 mandatos do Lula. Agora não, a coisa está completamente pulverizada e é incontrolável. Então, na verdade, o que nós vemos é o governo fazendo uma estrutura hierárquica centralizada e comparando com o resultado oposto, ou seja, as notícias negativas, a imagem negativa do Lula na internet, como se esse lado oposto fosse protagonizado por um órgão central ali, comandado pelo Bolsonaro ou qualquer outro e tudo mais, para disseminar informações, como se fossem 2 grupos centralizados, unificados, monolíticos, disputando a narrativa na internet, quando na verdade não. Pode mudar aqui o quanto for a SECOM, isso aqui não tem apelo popular, isso não chega nas pessoas, a informação é muito mais veloz do que a cabeça de burocratas, principalmente petistas, consegue perceber. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.